Bom dia pessoal, Christopher, professor de História. Hoje a gente vai finalizar o PET 4, do nono ano. Ele traz como temática criação da ONU e suas implicações no mundo. ONU, Organização das Nações Unidas, a união entre as nações. Isso vai acontecer como? Após a Segunda Guerra Mundial. Então a gente viu durante essas últimas semanas as Primeiras Guerras Mundial, Segunda Guerra Mundial e suas atrocidades contra os seres humanos, seja por meio ambiente, seja pelos seres humanos mesmo. Bom, então lá na questão da página 71, ele traz: na imagem abaixo, vemos a primeira reunião de uma importante instituição que nasceu com o final da Segunda Guerra Mundial. Através da Carta das Nações Unidas estava criada a Organização das Nações Unidas. O documento foi assinado por representantes de 51 países em 1945. Lembrando que a Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45. Acabou a Segunda Guerra Mundial, eles reuniram para criar a Organização das Nações Unidas. Se acabou a guerra, o que era o principal objetivo? O principal objetivo era paz e segurança entre os países, para não ocorrer mais, visto que recentemente ocorreram duas grandes guerras mundiais, onde envolveu diversos países. Letra A. Quais símbolos estão presentes na logomarca da Organização das Nações Unidas? De que forma esses símbolos refletem os interesses da instituição? Quais são os interesses? Principalmente a paz e a segurança, visto que eles acabaram de sair de conflitos mundiais. Então, na primeira parte, eu coloquei na parte externa, saindo lá, tem um ramo de oliveira. O que é esse ramo de oliveira? Ele simboliza o quê? A paz, para simbolizar a paz. E na parte interna, dentro desse, sai lá o ramo, e aqui dentro tem como se fosse um radar, ou uma mira, para simbolizar o quê? Quais países vão fazer parte dessas organizações, que vai trazer como objetivo a paz, Então lá dentro aqui tem todos os continentes mundiais. Então ele coloca a parte interna um mapa com um radar para apontar os países que fazem parte do projeto de paz e segurança da ONU. Então a gente sempre vai ver essas questões aqui, paz e segurança, porque acabaram de sair de uma guerra. Então eles querem resolver essas picuinhas, esses conflitos entre os países. E quem que vai fazer isso? Organização das Nações Unidas. O que são essas organizações? Vários países vão participar dessas organizações, e eles vão tentar buscar uma solução para não haver mais guerras mundiais, conflitos que denigrem, que cometem alguma atrocidade contra quem? Contra os seres humanos. Então, a principal foco aqui, paz e segurança. Então, vamos lá para a questão letra B. Apresente e discuta pelo menos duas motivações que levaram à criação da Organização das Nações Unidas ao final da Guerra Mundial. Então, eu quero que você apresente duas. Eu montei um parágrafo só. Primeiro, manter a paz, novamente, manter a paz e desenvolver relações amistosas. O que são amistosas? São parcerias, entre as nações. Realizar a cooperação. O que é cooperação? Parceria internacional para resolver os problemas sociais de caráter econômico, cultural e humanístico. Eu falei para vocês em aulas anteriores que para você entender história, você precisa entender a economia, o modo de vida, Por isso que eu sempre falo, o modo de vida é o modo de produção, e o modo de produção é o projeto político do país. Lá na Idade Média, feudalismo; na Idade Moderna, capitalismo; na Idade Contemporânea,
capitalismo e socialismo. Então, essa economia que vai moldar, ela que vai conduzir a cultura daquele povo local. Né? Se a gente perceber lá na Idade Média, na Idade Moderna, quando tem aquelas grandes navegações, o que aconteceu? Através da busca econômica dos países europeus por bens materiais, eles chegaram aonde? Aqui na América. Os povos nativos aqui da América não tinham uma cultura, né, semelhante com os europeus. Então o que eles fizeram? Eles dominaram isso aqui, transformaram o país num projeto europeu. Né? Como assim um projeto europeu? Hoje a gente vive nos mesmos moldes da Europa, não é? No sistema capitalista, e somos, né, cristãos e humanístico. Então, econômico, cultural e humanístico. Então isso aqui está tudo junto. Não tem como você separar isso aqui. A economia, que tipo de economia? Tal. Então a cultura é tal praticamente, né? Humanístico, como que vai viver? Porque humanos, né? Cultura. O que é cultura? O conjunto de costumes humanos, promovendo o respeito aos direitos humanos e às liberdades, né? Liberdades, no caso aí, faltou até mais um pedaço aqui, ó. Liberdades fundamentais. O que os seres humanos precisam? Que tipo de direito, que tipo de liberdade ele precisa para viver de forma digna, né? Precisa ter acesso à escola, precisa ter uma liberdade de pensamento, uma liberdade de expressão, ele precisa ter trabalho, aposentadoria e diversos outros direitos. Se a gente for coisar aqui, é muito grande. Existem vários decretos, várias leis, né? Vários apontamentos de que forma o ser humano tem que viver de forma digna. Então, quando a gente vê políticos falando, os direitos humanos aqui, o problema do Brasil, a violência são os direitos humanos. Pessoal, os direitos humanos não foram criados pelos brasileiros. São uma organização das Nações Unidas. Quem fazem parte lá tem que respeitar aquilo que foi colocado na reunião das nações, diversas nações que se uniram para chegar a um acordo que o ser humano só vai viver de forma digna através desses direitos humanos e liberdades fundamentais. Então, quando o seu político, na hora da eleição, falar, os direitos humanos, não sei o quê. Pessoal, se nos outros países eles trabalham com essa questão, por que o Brasil quer sair fora disso aí? Algo está errado, né? Então, eles querem que a gente não viva de forma digna, porque direitos humanos e liberdades fundamentais, né, que contemplam esse, né, a forma digna que o ser humano espera viver, né? Que ele tem que viver, ele precisa desses direitos aí, né? No final aí, ó, da questão letra B, ele coloca, pensando historicamente, ao longo da história percebemos continuidades e mudanças, transformações e permanências. Vocês lembram anteriormente eu falando? Gente, esquece um pouco de data e tenta ver o que? Mudanças e permanências ao longo da história, né? Tem coisas que continuaram, tem coisas que transformaram, né? E teve um erro na apostila aí que provavelmente é letra C que ele traz. Letra A, novamente, ele não colocou questão número 2, né? E nem letra C, ele colocou somente letra A. Então vamos colocar essa aí como letra C. Aponte as semelhanças e diferença entre a Liga das Nações, criada após a Primeira Guerra Mundial, e a Organização Nacional das Nações Unidas, criada após a Segunda Guerra Mundial. Então aí a gente já tem uma semelhança. Todas as duas foram criadas pós guerras mundiais. Então eu separei aqui as semelhanças e diferenças. Quais são as semelhanças? Criadas nas pós-guerras, uma na primeira e outra na segunda. E o segundo, o que eles queriam? Se terminou uma guerra, provavelmente o que eles querem? Paz e segurança. Acabou de sair de um conflito. Então, o que tem em comum? A paz. Porque se foi criado pós-guerras, o objetivo central é o que a gente voltou aqui, ó, paz e segurança. Diferenças. Diferença. Na primeira lá, na Liga das Nações, os Estados Unidos não participou. Na segunda, os Estados Unidos já participou, porque os Estados Unidos estavam se transformando numa grande liderança. Antes da Primeira Guerra Mundial, a liderança, o
o foco, né, econômico, o grande mercado econômico era onde? Na Europa. Agora, quem faz essa liderança? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos se beneficiou tanto da primeira quanto da segunda para se tornar o país líder do sistema capitalista. Antes ficava por conta da Inglaterra, né? Agora já é os Estados Unidos. Então, não participação, né, dos Estados Unidos, a diferença, um teve, o outro não, e possuir um exército, né? Uai, como assim a ONU tem um exército? Tem, mas só que ele não é permanente. Aconteceu algo grave, vamos recrutar exército. De quem? Das Nações Unidas. Os países vão ceder soldados para tentar resolver aquele problema ali, né? Que está afetando o quê? A segurança e a paz daquela localidade ali. Beleza? Então vamos lá, se transforma na questão C, né? E aí lá você já traz a questão número 2. Como vimos nas questões anteriores, muitos propósitos levaram à criação da Organização das Nações Unidas. Que propósito? Você afetar a dignidade humana, conflitos diversos, né? Vamos colocar aí. E esse, como diz, questão do conflito, você não respeitar as liberdades fundamentais e nem os direitos humanos. E conflito entre as nações por questões econômicas. Se você perceber, os conflitos são, a motivação maior é a economia. País querendo se beneficiar do outro, país querendo benefícios financeiros. E por benefícios financeiros, o que eles vão fazer? Eles não vão respeitar os direitos humanos e nem as liberdades, né? Como vimos então no propósito, né? Esses propósitos ainda são necessários nos dias de hoje? Ainda acontece esse desrespeito aos direitos humanos, às liberdades? Ainda existe conflito? Existem, né? Por isso que eu coloquei sim, pois ainda existem diversos problemas sociais que afetam a dignidade humana e a paz. Sabemos que temos problemas em diversas localidades, não é respeitado, até aqui no Brasil já não tem esse respeito à dignidade humana. Por isso que a gente vê o quê? Diversas pessoas vivendo em condições precárias, seja aqui no Brasil, seja em África, em toda a América, existe, em qualquer localidade existe aí essa questão de não respeito à dignidade humana. Porém, em alguns, esse respeito é menor, em outros, o desrespeito é maior. Beleza? Vamos lá para a questão número 3. Na questão número 3, ele traz, leia abaixo alguns artigos da declaração. Então eu não vou ler para não estender o vídeo, mas como você já leu, alguns pontos aí a gente sempre traz, né, como ponto-chave. Então você vai ver a questão da liberdade, da igualdade, você vai encontrar palavras também como fraternidade, o terceiro que é menor lá, todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal. Então sempre trabalhando com essas questões aí. Se você ir lá, voltar no ano passado, a questão do iluminismo e Revolução Francesa, provavelmente seu professor de história, ele diz para você, gente, presta bastante atenção nessas questões do iluminismo e Revolução Francesa, porque a partir de agora você vai ver isso praticamente em tudo que ocorrer daqui para frente, né? Sempre tem influência desse período. Revolução Francesa, esquerda, direita, a questão do iluminismo, do raciocínio, né? Que tem como lema liberdade, igualdade e fraternidade. Então tudo que você vai ver que fala sobre direitos, liberdade, sempre tem influência do pensamento iluminista. Olha a questão, um pouquinho antes, pensando historicamente, durante a Revolução Francesa, iniciada em 1789, os revolucionários publicaram também uma declaração que ficou conhecida como Declaração
dos direitos do homem e do cidadão. Você se lembra? A Declaração Universal dos Direitos Humanos se inspirou também nessa declaração francesa. Então, tá vendo? Ó, sempre com inspiração, sempre com influência de um com o outro. Por isso que eles falam mudanças e permanências. Esses direitos, de repente eles tiraram da cartola lá e falaram assim, não, esse direito é assim? Não, teve direito lá atrás que funcionava. Então, eles deu continuidade e ó, isso aqui funciona ainda. Então, nem tudo que está lá atrás, a gente tem que deixar lá atrás. Por isso a necessidade de estudar história. Tem coisas boas, né? Como a história ela trabalha com a questão da experiência, né? Para você fazer algo bem feito, você tem que ter experiência. Então, para você fazer algo bem feito na sua vida, você tem que estudar o quê? História, porque aí sim você vai ter a experiência, né, de como que funcionava lá atrás, que foram feitos nos experimentos lá atrás, para você utilizar agora. Não é isso? Então, quais pontos existem em comum entre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, escrita na França, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, publicada na ONU? Olha só, a influência iluminista. Liberdade, igualdade e fraternidade. O que é fraternidade? Parceria, a pessoa ser fraterno com outra pessoa, né? Ter a questão irmandade, você ser irmão da pessoa, opa, eu quero o bem dessa pessoa, né? Então, liberdade, igualdade e fraternidade, que foram as bases da construção dessas declarações. Então, quando ele traz lá quais os pontos existem em comum, é isso: liberdade, igualdade e fraternidade. Todas as duas se inspiraram em quem? No pensamento iluminista. Aí, essa questão número 2. Questão número 4 agora, né? Eu não vou ler o enunciado em cima, vou ler o que tem embaixo. Como vemos, os direitos humanos possuem uma longa história e ainda hoje enfrentamos inúmeros desafios para implementá-los em nossas sociedades. É o que volta aqui, ó. Olha lá. Pensando no lugar onde você possui uma longa história e ainda enfrentamos inúmeros desafios. Está vendo que questões posteriores respondem, então, ajudam a responder as anteriores? Enfrentamos inúmeros desafios para implementar em nossas sociedades. Letra A. Pensando no lugar onde você mora e no contexto em que você vive, quais direitos humanos você percebe sendo desrespeitados? Então, isso é uma questão pessoal, porém eu posso te ajudar. Questão número 4, letra A. Diversos preconceitos. Né? Por que é preconceito? Você fere o quê? Você desrespeita os direitos humanos. Deve ser diferente. Se ele não parece com você, então essa pessoa não tem o que respeitá-lo, né? E as liberdades fundamentais, está lá. Que tipo de preconceito? Contra as mulheres, a gente vê essa questão da briga aí, né? Da luta das mulheres, né? Para ter os mesmos direitos dos homens, e mesmo assim diversas pessoas, inclusive, aliás, contra as mulheres, a gente inclusive vê até próprias mulheres desrespeitando, né, essa questão de não querer essa igualdade entre o gênero masculino e feminino. Deficientes, negros, homossexuais, credo. Esse credo é o quê? De crença e condições financeiras. Então a gente percebe isso aqui a todo momento na sociedade, que existe um preconceito, né, com essa população aqui, ó. Então eu coloquei, não sei se você concorda, se você não concorda, você pode colocar outra coisa, mas eu particularmente eu consigo enxergar isso aí a todo momento. E lá na questão de letra B, ele vai pedir para você, ó, após observar sua realidade, convido você a criar. É hora para exercitar a criatividade e produzir através da arte outro mundo possível. Crie um cartaz ou uma representação artística que trate o tema dos direitos humanos no Brasil. Então você vai criar um cartaz, alguma coisa artística para, né, fazer o quê? Produzir através da arte outro mundo possível. E aí, então você é pessoal, você vai montar
aos meus alunos, depois vocês façam, né? E manda aí, tira uma foto e manda pra gente. Ou espera a gente voltar, né? Eu prefiro que você tire uma foto, porque eu já fiquei curioso para ver a criação de vocês aí. Pessoal, aqui a gente encerra o PET 4 da quarta semana. Então, semana que vem, a gente dá início ao PET 5.